A atriz Elisa Lucas, de Confesso que Capitu, que há 3 anos interpreta a Virgem Maria na encenação da Paixão de Cristo no Morro da Cruz, prepara-se para desvendar os enigmas de uma outra personagem feminina. Agora mergulha a fundo na santa e profana Maria Madalena. Trata-se do espetáculo A Dama dos Evangelhos, que estará em cartaz de 8 a 17 de agosto, sextas, sábados e domingos, sempre às 20 horas na sala 502 da Usina do Gasômetro, na Avenida Presidente João Goulart, 551, no Centro Histórico de Porto Alegre. E agora com a gente, a atriz Elisa Lucas. A Dama dos Evangelhos é um espetáculo que ele é o resultado de uma pesquisa entre teatro de objetos, dramaturgia e contação de histórias direcionado para público adulto. Esse espetáculo ele é uma etapa da minha pesquisa de doutorado e a gente agora volta em cartaz com ele de 8 a 17 de agosto. E ele surgiu do desejo de contar a história da Maria Madalena, se utilizando desses recursos, contar a história da Maria Madalena através de objetos femininos, com joias, com caixinhas de músicas, com tecidos, uma vez que as lendas sobre a Maria Madalena falam também do caminho da seda, que era um caminho que os comerciantes percorriam para comprar tecidos e trazer para aqueles países do Oriente. Então a gente usa tecidos no espetáculo. A Dama dos Evangelhos é a reunião de vários profissionais gaúchos para levar para a cena essa figura que é sagrada e que é profana, que na Igreja Ortodoxa é vista como a mulher que introduziu o cristianismo na Europa e que na Igreja Católica é vista como a primeira testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Ou, se a gente preferir, uma das histórias mais contadas da humanidade, ela é a primeira testemunha. E que, por outro lado, é chamada de uma santa profana. Maria Madalena, ela carrega um estigma muito forte do sagrado e do profano. E talvez por isso que essa figura se reinvente até os dias de hoje. Porque a partir da Maria Madalena eu percebi que eu poderia questionar a questão do feminino. Até que ponto a mulher é vista como sagrada, a mãe que amamenta o seu filho, e a partir de que momento ela se torna profana? Uma mulher que trai o seu homem, ou uma mulher que se coloca e daqui a pouco o homem já não gosta tanto. Em 2011 eu ganhei a Bolsa Iberecena, que me permitiu realizar uma criação dramatúrgica, fazer uma pesquisa profunda de 6 meses sobre a figura da Maria Madalena, que foi uma pesquisa do imaginário lendário, foi uma pesquisa de lendas, de romances modernos, dos evangelhos apócrifos, dos evangelhos canônicos, sobre o que essa personagem representava. Através do Iberecena, eu pude ficar 6 meses em Sevilha, pesquisei a Maria Madalena também na Semana Santa de Sevilha e fiz um contraponto com como é que ela era vista na Igreja Ortodoxa, na Madeleine, que foi um ponto que sacudiu bastante, né? Em Sevilha, a gente vê uma estátua, que a Semana Santa são várias estátuas do tamanho de pessoas e os costaleiros, os homens, carregam nos ombros, é quase como se fossem carros alegóricos. E aí o meu orientador lá de Sevilha me disse assim: Elisa, vai para a França, vamos ver um outro ponto de vista. Então, na Semana Santa de Sevilha, a gente tem aquela figura sempre de costas, com um longo cabelo, ela não olha para o público, ela olha para o Cristo, ela olha para onde o Salvador olha. A gente tem uma prostituta arrependida que sai na Semana Santa porque é a primeira testemunha de uma das histórias mais contadas. Quer dizer, o cristianismo, ele é, na verdade, a história de um cadáver que nunca foi encontrado. E por isso que ele é tão forte. Então,
A partir dessa pesquisa, querendo enfocar o sagrado e o profano na figura feminina, eu criei o texto A Dama dos Evangelhos, La Dama de los Evangelhos. Esse texto ele foi criado numa versão bilíngue, em função até do doutorado, em função do meu interesse em trabalhar com interculturalidade, de expandir, de abrir fronteiras, de poder levar o meu trabalho, de tornar acessível essa pesquisa que, de certa forma, Sevilha me acolheu tão bem, então, de poder trocar isso, né, de poder estar dividindo. E aí eu tive a graça de que em 2012 eu fui convidada para que esse texto fosse publicado na primeira antologia de dramaturgia do Iberecena, que foi o fundo que me deu a bolsa. E nesse livro eu sou a autora que representa o Brasil. São 11 autores dos 11 países dos quais o Iberecena participa. E o meu texto está representando o Brasil. E esse texto ele é o estudo de caso da minha tese de doutorado. Concluindo que tu perguntou sobre a minha formação. E aí a gente agora está na etapa de apresentar o espetáculo para o público brasileiro. Nós reunimos uma equipe de peso, o Paulo Martins Fontes, que fez a direção de Teatro de Objetos e a concepção, ele é da Companhia Gente Falante. A Débora Finocchiaro, que é uma excelente atriz, uma excelente diretora, fez a direção cênica junto com o Paulo. Foi uma criação coletiva, que os dois se doaram, que os dois contribuíram com o seu talento, com a sua visão, para que esse texto saísse do papel e fosse para a cena. Esse projeto ele teve a direção da Iris Produções, através da Viviane Falkenbach como diretora de produção e do Plínio Marcos Rodrigues como produtor executivo. E nós tivemos uma série de profissionais que também agregaram valor ao projeto. A gente está falando do Leandro Gás, que fez a luz, da Simone Pinheiro, que faz o som, do Jorge Fox, que criou uma trilha toda inspirada numa pesquisa de músicas árabes e orientais que eu fiz enquanto estava lá em Sevilha. A gente teve a Priscila Silvestre, que fez a orientação coreográfica, que é bailarina e professora de dança do ventre. Tivemos contribuição do Mágico Cronos, que eu aprendi alguns truques de mágica, que toda vez que a gente falava do Jesus Cristo, né, fica essa ideia de, e lendo que se falava dele, querendo ou não querendo, eu estou contando a história da Maria Madalena, mas ela é contemporânea dele. A gente estava focado que a gente não estava contando a história do Jesus, que todo mundo já conhece, a gente está recriando a história da Maria Madalena, mas ele é muito presente, então como falar desse profeta meio mágico que faz milagres? Então a mágica foi um recurso que desde o início a gente achou que se encaixaria e que também traz a surpresa para o espetáculo. E tem uma série de profissionais, a Angela Russo, que é intérprete em Libras, fez uma apresentação com interpretação em Libras. Tem um monte de gente legal que está envolvida, que colaborou no projeto, que está trabalhando com a gente. E depois dessa etapa de estar finalizando as apresentações em Porto Alegre, eu retorno para Sevilha com o espetáculo na mala e a proposta é de estar apresentando ele em 2015 em Sevilha e defender a tese, que é a reunião de todo esse processo de imersão, de criação, de troca. A gente teve a graça de sermos contemplados pelo FAC das Artes, que é o edital de fundo de apoio à cultura do governo do estado do Rio Grande do Sul. Nós ganhamos um prêmio, que é o Prêmio IACEM, e que possibilitou a contratação de todos esses profissionais e realmente a realização dessa pesquisa. E nós trabalhamos de outubro até maio para a criação e a composição desse espetáculo, que não teria acontecido se não fosse através do FAC. Também comentar que a gente tem algumas ações que a gente ainda vai fazer ao longo do projeto, que ele é para finalizar final de agosto. A gente vai ter o lançamento de um e-book com o texto A Dama dos Evangelhos em versão bilíngue,
que vai ficar disponível na internet para quem quiser baixar. Isso é uma maneira de fomentar a dramaturgia gaúcha e também a memória da pesquisa em artes cênicas. A gente vai ter uma oficina que eu vou estar aplicando em uma universidade do estado, totalmente gratuita, que é sobre o processo de criação dramatúrgica do ator, que é essa pesquisa que eu venho fazendo. E convido a todos vocês, quem quiser saber um pouco mais, quem quiser conhecer a história de Maria Madalena, aquela que vê além da conta, aquela que viu o demônio, que viu um anjo, aquela que viu a ressurreição e, sobretudo, aquela personagem que é tão importante por representar uma mulher num mundo de passos masculinos e até hoje, por que ainda existe tanta opressão e por que o feminino ainda é tão velado. Então vocês estão convidados à Dama dos Evangelhos, de 8 a 17 de agosto, sextas, sábados e domingos, às 20 horas, na sala 502 da Usina do Gasômetro. A princípio são apenas 60 lugares, a gente pede que cheguem cedo para garantir lugar e dizer que nas 2 sextas-feiras, dia 8 e dia 15, o espetáculo tem entrada franca e que é um espetáculo que conta com o financiamento do FAC das Artes. E se você quiser dar alguma sugestão para o nosso programa, escreva para o e-mail tvalencartaz@al.rs.gov.br. Até o próximo Em Cartaz com muito mais dicas de cultura.